mãe, a minha avó também era brasileiro, neto, meu pai era neto de italianos, da Itália, daí o nome Gradin, não é porque minha mãe é portuguesa, nascida em Portugal, tanto que me conferiu o passaporte europeu. Ela veio para o Brasil com 9 anos de idade. Né? O seu Gradin tem uma particularidade, ele é filho único, né? Filho único. Então eu tive uma vida assim, uma infância maravilhosa. Eu estudei no Grupo Escolar Rodrigues Alves, da qual eu trouxe o diploma aqui, primário, no Grupo Escolar Rodrigues Alves. Depois eu fiz o ginásio vocacional do Estado, que chamava-se Oswaldo Aranha. Era um ginásio estadual, experimental. A escola continua lá, mas não o regime vocacional, ainda continua se chamando Oswaldo Aranha. Então essa escola foi um projeto experimental do governo do estado e tinham 5 escolas no estado de São Paulo, cada uma falando sobre uma economia do estado. Então tinha São Paulo, que era voltada para a área industrial e comércio, tinha a Americana, que era voltada para a indústria têxtil, que naquela época a Americana era um polo têxtil, Batatais, que era a parte de agricultura, Barretos, que era a parte de pecuária. Então cada um desses ginásios tinha vamos dizer assim, a estrutura voltada para a economia da região. Okay? Uma coisa espetacular. E aprendemos nesse negócio de trabalho em equipe, que foi a grande, vamos dizer, mérito desse ensino vocacional. Fiquei 4 anos, que foi o ginásio todo. Depois, quando abriu o superior, o colégio, desse mesmo módulo, eu fui para o Mackenzie fazer escola técnica. Fiz escola técnica de química. Isso foi quando, o senhor lembra? Isso foi em 1900, eu me formei em 70, sou da turma do centenário do Mackenzie, 1970. E então, 4 anos período integral, curso de química. 4 anos período integral. Entrava às 7, saía às 5 da tarde. De segunda a sexta. E eu tive a felicidade de, primeiro emprego, ter sido contratado por uma empresa cosmética, que foi a Nias. Primeiro que no ginásio vocacional é uma coisa muito interessante. Eu tinha um problema de dualidade de tendências. O que você estava em dúvida, fazer o quê? Não, eles faziam para a gente. Era exata e humana misturado. Então, eles orientavam que eu seguisse a carreira ou de engenheiro ou de advogado. Mas e o senhor? Queria ou ser engenheiro ou ser advogado? Não, eu era cabeça de bagre, né? Era um aprontão em termos de escola. Mas o meu comportamento como aluno, eu gostava muito de laboratório. Era super aplicadíssimo. Esse gosto de laboratório, ele veio, acho que natural, né? Ou seja, não teve nenhuma predisposição assim infantil de eu chegar a um laboratório, mas veio de perfume, né? Minha mãe dizia, quando eu era pequeno, eu gostava muito de perfume, quando ela estava se perfumando, tanto que eu falava que eu queria Puch, tanto esse nome Puch, ele foi registrado, P-U-T-C-H, né? Tem o Puch espanhol, mas era uma coisa que ela falava, isso depois que eu entrei na Nias, ela falava, Arthur, você gostava muito de perfume, muito de cheiros, né? Então,
quando eu estava me perfumando, você chamava aquilo de put, né? E ficou esse nome. Tanto que quando ela me falou isso, eu gravei e falei, poxa, que pelo menos de alguma coisa veio essa tendência. Mas o meu comportamento escolar, a minha vocação para laboratório, é que eu sempre gostei de vidros, eu tinha coleção de vidro velho, de perfume, que eu não deixava ninguém jogar nada fora, ficava com aqueles vidros e o gosto pelos cheiros, mas isso há muito tempo atrás. E na escola, esse caminho vocacional, que era ou laboratório, porque lá tinha a parte laboratorial de química, tinha a parte de artes industriais, que era torno, encapa-livro, ensinava a vocação, digitação, práticas comerciais, técnico, né? chamava a área economia doméstica, onde eu aprendi a bordar, fazer o meu próprio jogo americano, porque a gente almoçava lá, né? Então tive que fazer meu guardanapo, minha toalhinha. Eu que bordei essa toalha obrigatoriamente. Práticas comerciais, onde você aprendia a digitar a máquina, mexer em tornos, máquina, serra, parafusadeira, cortar madeira, desenhar em perspectiva. Era uma escola espetacular nesse sentido das práticas, né? Então tinha economia doméstica, artes plásticas, onde aprendi a usar formões, goivas, fazendo relevo, xilogravura, aprendi as diferentes técnicas, nunca fui um artista, mas aprendi as técnicas, a óleo, a tinta, a fazer aquelas capas de caderno com óleo na água. Milton deve conhecer bem isso, que você põe, mergulha e fica aquele desenho, eu usava muito em livros antigos, aquela imagem toda de tintas. Então foram 4 anos que me abriram uma cabeça do qual eu não tinha oportunidade, se não fosse aquela escola, de conhecer nada, porque nós éramos muito simples, a família do meu pai e minha mãe era uma família bastante simples, mas bastante mesmo, e eu não tinha grandes históricos de familiares, etc. Meu avô, pai do meu pai, era administrador de fazenda em Ribeirão Preto. Então, quer dizer, não tinha... Meu pai era comerciário, trabalhava com loterias. Ué, e por que então engenharia ou advocacia? Isso, então, após 4 anos, tinha lá essa dualidade. Ou você pode ir para exatas, porque você tem vocação para laboratório, era bom em desenho, em perspectiva, de estático, não artístico, estático, vamos desenhar em perspectiva. Eu me dava bem com essa parte de artes e era muito bom na parte humana, né, na parte relativa a direito, a parte, eu era membro do governo estudantil, de liderança, essas coisas, tal. Era uma escola que tinha um governo, o vocacional tinha um governo estudantil. Era membro do governo estudantil, então sempre envolvido em coisas da comunidade, e me envolvi muito nisso. Era representante de classe, naquela época lá, era deputado, em cada classe tinha um representante que eles formavam na Assembleia, tanto que foi uma escola que foi fechada quando da instauração do regime militar. Nós estávamos lá quando houve o regime militar, e essa história, se você entrar no vocacional, no site, você vai ver toda a história, porque foi todo mundo, os professores foram caçados, foram presos, porque era uma escola que ela tinha um perfil diferenciado, pensava em Brasil, se estudava de dentro para fora, ou seja, não aprendia quem descobriu o Brasil, quem descobriu a América. Eu aprendia sobre a minha comunidade, meu vizinho, porque que todo bairro tem uma escola, uma igreja, uma padaria, entender o que é sociedade, né? E depois você vai expandindo isso
para o mundo e você acaba entendendo muito mais facilmente porque as pessoas se organizam, e sem essa organização seria uma balbúrdia total. Então a gente entrevistava vizinho, né? Cada um tinha a responsabilidade de entrevistar o seu vizinho, o que ele fazia, o Zé da padaria, o homem do açougue, que antigamente era o Brooklyn, né? A gente se dirigia lá no meio daquela Avenida Morumbi, com a Santo Amaro ali, e entrevistava as pessoas, o que você acha importante, a comunidade, por que você vai na igreja no domingo, enfim. A área regulatória, ela reflete exatamente isso, quer dizer, o aspecto jurídico da lei, do decreto, da ordem, e o aspecto técnico, né, do que pode, o que não pode. Então, para mim, foi uma felicidade interior muito grande essa minha empatia, tanto que eu tive a vida toda envolvida com isso, nunca mudei de área, sempre senti um prazer, e depois montei minha empresa que continua com isso, né? Nunca me interessei por comércio, né? Sempre me perguntava, Gradinho, por que você monta uma indústria de cosméticos? Você tem muitos anos de experiência. Eu falei, não sei vender, né? Você precisa ter o dom da venda, né? Eu sabia fazer, desenvolver, abordagem técnica, o produto em si, concepção, interação com a área de marketing, mas a coisa que eu nunca tive a vocação foi da venda. A minha vocação, parece brincadeira, né? É fazer trabalho para os outros, né? Eu nunca fiz trabalho para mim, né? Tudo que eu fiz na minha vida foram em volta a uma empresa que eu trabalhei. Hoje eu tenho uma empresa de prestadora de serviços, eu faço serviços para alguém. A gente sabe atender o anseio de alguém, sabe interpretar isso e traduzir isso em um produto, né? Eu não me considero um artista, eu me considero que eu sei captar bem a necessidade, o anseio e transformar aquilo num produto que o cidadão quer. É a expectativa dele, atender a expectativa dele com relação àquilo. Porque muitas pessoas, elas entram sem ter a menor ideia do que é a indústria cosmética. Então, eu quero fazer um produto, eu quero montar uma empresa. E então você tem que interpretar aquilo, ver dentro do perfil dela, das disponibilidades financeiras dela, essa orientação, seja para montar uma fábrica, seja para contratar um terceiro, para se até orientar, fala, em vez de você montar a sua fábrica, monta uma distribuidora, faça um terceiro, etc. Você procura encaminhar ela no ato de atender o anseio, porque eles vêm com uma volúpia muito grande interna, né? Mas não tem a menor ideia de como solucionar isso, né? Em geral se trata regulatório como burocrático, onde não é nada daquilo, né? Não se pode confundir burocracia com a parte do requerimento legal para você se habilitar naquela atividade, né? É uma coisa assim que é muito difícil das pessoas entenderem, né? Agora, quando o senhor descobriu que o senhor tinha uma grande vocação para interpretar o que as pessoas desejam, o senhor saiu do Mackenzie quando o senhor saiu do Mackenzie, o senhor já tinha essa... Bom, eu tenho essa vocação para interpretar. O senhor foi convidado a trabalhar na Niase? Não, como é que foi? Como é que o senhor chegou na Niase? Isso, era obrigatório o último ano do curso técnico de Química, como era o dia inteiro, eu não podia trabalhar. Então, o último ano você fazia à noite e tinha que fazer o estágio, chamado estágio. Tá. Então eu comecei a procurar estágio. Quando um conhecido me disse, olha, na Companhia Municipal de Gás, você consegue esse estágio que você está precisando.
E lá fui eu. Primeiro foi um dilema achar a companhia, porque aqui era o Parque Dom Pedro inteiro, tudo era com galho. Então até chegar num lugar lá onde que seria tal. E aí me falaram, estão precisando estar, preenche essa ficha aqui e tal. E era a Companhia Municipal de Gás, hoje com gás, né? E na primeira semana eu percebi que o meu negócio não era aquele. Então, eu não aguentava aquele negócio de analisar gás. E um dia, na escola mesmo, eu comentando com colegas de classe, tinha uma outra menina de uma outra classe, chama-se Roseli, nunca me esqueço. Ela falou, você não gostaria de fazer um teste lá numa empresa de cosméticos? Cosméticos, o que será isso, né? Não tinha a menor ideia, assim, eu sabia de perfume, mas não de cosméticos. Gostava de perfume. Então, lá fui eu, na Niase, me deram uma titulação para fazer o teste, era uma titulação com amônia de tintura de cabelo. E eu fui feliz, deu certo lá. No final da análise, tinha lá mais uns 3 ou 4, e eu falo, olha, a vaga é sua, se você quiser, você traz os documentos amanhã e começa segunda-feira. Graninho, brigador, é mesmo. Não dá, acredita na coisa e procurando ser ético, né? Brigar não quer dizer não ético. Nunca cometeu injustiças de ordem ética de profissão com ninguém. Nunca bypassou ninguém. Foi para passar, mas nunca bypassou. E a gente quer, única e exclusivamente, que a sua passagem por aqui tenha valido por alguma coisa. Então, por isso você acredita nos seus valores, nas suas crenças, né? Isso aprendi dos velhos, que a única coisa que você aprende é você vai para cá ou vai para lá. Então, tenha pouco, mas que seja seu, que você se orgulhe de ter conquistado. Esses são os valores, porque eu não recebi heranças, não recebi história, mas recebi a maior delas, que é caminhe pelo seu caminho. Então é isso que gostaria de deixar. E vamos morrer assim, né? Com muito prazer nós vamos morrer assim. Duro, mas acreditando que você fez mais realizado, né? Exatamente. Realização não é necessariamente dinheiro. Realização é você acordar todo dia e ter vontade de ir trabalhar, né? Ter vontade de pegar aquilo com gana, se dedicar, cada trabalho que você fizer, fazer como se fosse o teu melhor trabalho. Talvez esses sejam as grandes expectativas que eu pretendo até meu último dia de vida. E a vida foi muito boa comigo. Eu tive um câncer aí recente e graças a Deus estamos aqui de novo brigando e tomara a Deus que não venha nada mais, mas se vier a gente continua brigando, porque a vida é boa e deve ser vivida. E a vida que a gente leva, como é que é? É um ditado tradicional, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva.